Ricardo Monteiro tinha 3 regras inquebráveis em sua mansão no Morumbi. Primeiro, nenhuma criança deveria pisar em sua propriedade. Segundo, os funcionários deveriam ser invisíveis e silenciosos. Terceiro, nada deveria perturbar sua rotina perfeita. Aos 42 anos, o empresário havia construído um império no ramo imobiliário e uma vida meticulosamente organizada, onde cada objeto tinha seu lugar e cada momento seu propósito. Era uma quinta-feira chuvosa de março, quando sua regra mais sagrada foi quebrada pela primeira vez. Ricardo estava em seu escritório particular, revisando contratos de um novo empreendimento na Zona Oeste, quando ouviu algo que o fez levantar a cabeça bruscamente. O som de passinhos pequenos ecoando pelo mármore do hall de entrada. Irritado, desceu as escadas com passos firmes, pronto para demitir qualquer funcionário que tivesse ousado desrespeitar suas regras. O que encontrou o deixou momentaneamente sem palavras. Uma menina de aproximadamente 7 anos estava parada no centro do hall encharcada pela chuva, com um vestido rosa desbotado e tênis furados. Seus cabelos castanhos grudavam no rosto molhado e seus olhos grandes e escuros observavam tudo ao redor com uma mistura de espanto e curiosidade. Nas mãos pequenas, segurava uma mochila escolar velha e um guarda-chuva quebrado. "O que você está fazendo aqui?" perguntou Ricardo com voz fria e controlada, mantendo distância. A menina não pareceu intimidada. Pelo contrário, sorriu e respondeu com uma voz clara: "Estou esperando minha mãe. Ela trabalha aqui." "Sua mãe?" "Dona Rosa. Ela faz a limpeza da casa." Ricardo conhecia Rosa Santos há 3 anos. Era uma mulher discreta na casa dos 40, que fazia seu trabalho sem causar qualquer perturbação. Jamais havia mencionado ter uma filha, muito menos havia trazido criança alguma à sua propriedade. "Onde está sua mãe agora?" "Limpando lá em cima. Disse para eu esperar aqui e não mexer em nada." A menina olhou ao redor novamente. "Sua casa é muito bonita, parece um castelo." "E por que não está na escola?" "A escola alagou por causa da chuva. Mandaram todo mundo para casa, mas minha mãe já estava aqui trabalhando." Ricardo sentiu uma irritação crescente. Aquela situação era exatamente o tipo de complicação que havia estruturado sua vida para evitar. Crianças eram imprevisíveis, barulhentas e caóticas. Eram tudo aquilo que desprezava. "Fique aí parada e não toque em nada", disse secamente antes de subir as escadas para procurar Rosa. Encontrou a funcionária limpando os vidros da biblioteca, completamente concentrada em seu trabalho. Quando Rosa o viu se aproximar, ficou visivelmente nervosa. "Senhor Ricardo, aconteceu alguma coisa?" "Há uma criança no meu hall de entrada." O rosto de Rosa empalideceu instantaneamente. "Ai, meu Deus! Senhor, me desculpe. A escola da Lua fechou mais cedo por causa da chuva e eu não tinha com quem deixar ela. Prometo que não vai se repetir." "Lua?" "Minha filha, Luana. Ela tem 7 anos. Senhor, eu preciso muito deste emprego. Se o senhor puder me dar só mais 1 hora para terminar a limpeza, eu levo ela embora e garanto que nunca mais..." Ricardo levantou a mão, interrompendo o discurso nervoso de Rosa. Viu o desespero em seus olhos, a forma como suas mãos tremiam ligeiramente. Rosa era uma excelente funcionária, pontual e eficiente. Demiti-la por causa de uma emergência seria um inconveniente ainda maior. "Termine seu trabalho", disse finalmente. "Mas isso não pode se repetir." "Obrigada, senhor. Muito obrigada. Vou falar com ela para ficar bem quietinha." Ricardo desceu as escadas com o senho franzido. A última coisa que precisava era de uma criança perturbando sua tarde. Quando chegou ao hall, porém, algo inesperado chamou sua atenção. A menina não estava mais parada onde a havia deixado. Estava sentada no chão de mármore, com seu material escolar espalhado ao redor, escrevendo em um caderno com uma concentração total. Suas roupas molhadas haviam deixado uma pequena poça ao seu redor, mas ela parecia completamente alheia a isso. "O que está fazendo?" Luana levantou o olhar e sorriu. "Dever de casa. A professora mandou fazer uma redação sobre o lugar mais bonito que já visitei." "Posso escrever sobre sua casa?" A pergunta pegou Ricardo desprevenido. "Por que escreveria sobre minha casa?"
Porque é o lugar mais bonito que já vi. Olha só essas escadas com esse corrimão dourado e essa luz que entra pelos vidros coloridos. Parece um lugar de princesa. Ricardo olhou ao redor tentando ver sua casa através dos olhos da criança. O que para ele era simplesmente um espaço luxuoso e funcional, para ela parecia um mundo mágico. Você não deveria estar fazendo lição no chão. É anti-higiênico. Não tem problema. Em casa eu sempre faço lição na mesa da cozinha, mas às vezes, quando está muito cheia, eu faço no chão mesmo. Aquela naturalidade com que falava sobre sua vida simples provocou algo estranho em Ricardo. Uma pontada de... o quê? Desconforto? Curiosidade? Há uma mesa na sala de estar, disse antes que pudesse se conter. Os olhos de Luana se iluminaram. Posso mesmo usar? Desde que não bagunce nada. Ricardo a levou até a sala de estar, um ambiente impecável com móveis de design italiano e obras de arte cuidadosamente dispostas. Luana seguiu-o com passos cuidadosos, como se pisasse em terreno sagrado. Nossa, que mesa linda! Exclamou ao ver a mesa de centro de vidro. É transparente como água. Ela se acomodou no sofá branco e organizou seu material com cuidado extremo. Ricardo ficou parado por alguns instantes, observando-a. Havia algo na seriedade com que tratava sua lição que o intrigava. Sobre o que mais vai escrever? Perguntou, não entendendo por que estava prolongando a conversa. Sobre como você deve ser importante para ter uma casa assim, e sobre como sua mãe deve ser orgulhosa de trabalhar num lugar tão especial. Por que seria especial para sua mãe? Porque ela sempre fala que gosta de trabalhar aqui. Diz que o senhor é sério, mas justo. E que esta casa é o lugar mais limpo e organizado onde já trabalhou. Ricardo sentiu-se estranhamente tocado pelo comentário. Nunca havia pensado muito sobre o que seus funcionários achavam dele ou de sua casa. E você? O que acha de estar aqui? Luana parou de escrever e o olhou com atenção. Acho que o senhor deve ser uma pessoa triste. A resposta foi tão direta e inesperada que Ricardo ficou sem palavras. Por que diz isso? Porque esta casa é muito bonita, mas é muito silenciosa. Casas felizes têm mais barulho, pelo menos é o que minha mãe fala. Barulho é perturbação, mas também pode ser música, risadas, conversas. Barulho bom. Ricardo não soube o que responder. Sentou-se na poltrona em frente ao sofá, observando a menina enquanto ela voltava a escrever sua redação com dedicação total. Havia algo hipnotizante na forma como mordia a ponta da língua quando se concentrava, como escolhia cada palavra com cuidado. Posso perguntar uma coisa? Disse Luana depois de alguns minutos. O quê? Por que o senhor não gosta de crianças? A pergunta o pegou completamente desprevenido. Quem disse que não gosto de crianças? Minha mãe. Ela disse que o senhor prefere que não tenham crianças aqui porque elas fazem bagunça. Mas eu não estou fazendo bagunça, estou? Não, admitiu Ricardo. Não está. Então talvez o senhor só não gostasse das outras crianças que conheceu. Eu sou diferente. Sou muito organizada. Olha como meu material está arrumadinho. De fato, Luana havia organizado seus lápis por ordem de tamanho e mantinha seu caderno perfeitamente alinhado na mesa. Para uma criança de 7 anos, sua arrumação era impressionante. Por que é tão organizada? Minha mãe me ensinou. Ela diz que quando a gente cuida das nossas coisas, elas duram mais tempo. E a gente não tem dinheiro para ficar comprando coisa nova toda hora. A honestidade da criança sobre sua situação financeira criou um silêncio desconfortável. Ricardo olhou para suas roupas simples, para o tênis furado, para a mochila remendada. Pela primeira vez em anos, se deu conta da diferença abissal entre seu mundo e o de seus funcionários. Posso ver seus desenhos? Lhe perguntou, indicando algumas folhas que Luana havia tirado da mochila. Pode sim. Ela se animou imediatamente. Este aqui é da minha família. Esta sou eu, esta é minha mãe, e este é meu avô que mora com a gente. O desenho era feito com giz de cera gasto, mas havia um cuidado e um carinho em cada traço. As 3 figuras estavam de mãos dadas, sorrindo, em frente a uma casa pequena com flores na janela. Vocês 3 moram juntos? Sim, meu avô está doente, então minha mãe cuida dele. Eu ajudo também.
Sei fazer chá, esquentar comida no micro-ondas e até lavar algumas roupas. E seu pai? O sorriso de Luana diminuiu um pouco. Ele foi embora quando eu era pequena. Minha mãe diz que alguns pais não sabem como ser pais de verdade. A naturalidade com que falava sobre assuntos tão pesados impressionou Ricardo. Não havia autocomiseração em sua voz, apenas a aceitação madura de uma criança que aprendera cedo sobre as dificuldades da vida. Naquele momento, Rosa apareceu na sala de estar com um ar nervoso. Luana, meu amor, vamos embora. Já terminei o trabalho. Já, mãe, mas eu nem terminei minha redação. Você pode terminar em casa, filha. Luana começou a guardar seu material com cuidado, mas Ricardo se viu dizendo: ela pode terminar aqui, não está incomodando. Rosa o olhou surpresa. Tem certeza, senhor? Tem. E... Ricardo hesitou. Está chovendo muito. Vocês podem esperar a chuva diminuir. O alívio no rosto de Rosa foi evidente. Obrigada, senhor Ricardo. É muito gentil da sua parte. Enquanto Rosa voltava para terminar alguns detalhes da limpeza, Ricardo ficou na sala com Luana. A menina havia voltado a escrever sua redação, mas agora falava em voz alta enquanto escrevia, como se estivesse contando uma história. E a casa do senhor Ricardo tem escadas que sobem como se fossem para o céu, e uma mesa transparente onde posso ver meus pés embaixo. Por que escreve falando? Porque assim eu escuto se as palavras estão bonitas. Minha mãe me ensinou. Ela diz que as palavras têm música e a gente tem que ouvir para saber se estão certas. Por alguma razão, aquela observação tocou Ricardo profundamente. Há quanto tempo não prestava atenção à música das palavras? Há quanto tempo não ouvia nada além do silêncio de sua própria casa? Posso ler o que escreveu até agora? Luana assentiu entusiasmada e lhe entregou o caderno. A letra era caprichada para uma criança de 7 anos. E o texto, apesar da simplicidade, tinha uma sinceridade tocante. Hoje visitei o lugar mais bonito do mundo. É a casa do senhor Ricardo, que é onde minha mãe trabalha. A casa tem tudo dourado e brilhante como um palácio de princesa. Mas o mais bonito não são as coisas bonitas. É que o senhor Ricardo deixou eu fazer minha lição aqui e foi gentil comigo mesmo sendo criança. Acho que ele é uma pessoa boa que só esqueceu como sorrir. A última frase atingiu Ricardo como um soco no estômago. Esqueceu como sorrir? Era assim que uma criança de 7 anos o via? Por que escreveu que esqueci como sorrir? Luana o olhou com seriedade. Porque você tem cara de quem não sorri há muito tempo, como meu avô quando está com dor. Mas quando eu conto piada para ele, ele esquece a dor por um pouquinho e sorri. E você sabe piadas? Sei, quer ouvir uma? Antes que Ricardo pudesse responder, Luana já havia começado. Porque a galinha atravessou a rua. Por quê? Para chegar do outro lado. Ela riu da própria piada com tanto entusiasmo que Ricardo não conseguiu evitar um pequeno sorriso. Viu? Você sabe sorrir, exclamou Luana batendo palmas. Ficou muito mais bonito agora. Ricardo se deu conta de que realmente havia sorrido. Quando foi a última vez que isso acontecera? Não por cortesia nos negócios, mas um sorriso genuíno. Façamos uma brincadeira para quem lê os comentários. Escreva a palavra sorriso na seção de comentários. Só quem chegou até aqui entenderá. Continuemos com a história. Naquele momento, Rosa voltou à sala. A chuva diminuiu um pouco, senhor. Acho que já podemos ir. Posso voltar amanhã para mostrar minha redação pronta? Perguntou Luana com esperança. Ricardo olhou para Rosa, que parecia constrangida. Filha, o senhor Ricardo tem coisas importantes para fazer. Na verdade, Ricardo se ouviu dizendo, eu gostaria de ver como a redação ficou. Nos dias seguintes, algo estranho começou a acontecer na rotina meticulosa de Ricardo. Toda tarde, por volta das 3 horas, encontrava-se esperando ouvir os passinhos de Luana no hall de entrada. Rosa havia explicado que a escola da menina ficava próxima à sua casa. E como o horário coincidia com o de trabalho dela, seria mais prático buscar Luana na escola e trazê-la para fazer a lição de casa enquanto terminava a limpeza. O que começou como uma concessão temporária se tornou uma rotina. Luana chegava com sua mochila remendada, cumprimentava Ricardo educadamente
e se instalava na sala de estar para fazer seus deveres. E Ricardo, que antes passava as tardes em seu escritório fechado, começou a encontrar desculpas para passar pela sala. Como foi a escola hoje? Perguntava, tentando soar casual. Hoje aprendemos sobre planetas, respondia Luana com entusiasmo. Sabia que Júpiter é tão grande que cabem mais de 1000 terras dentro dele? Não sabia, admitia Ricardo, genuinamente interessado. Kai sabia que no espaço não tem som, então se alguém gritar ninguém escuta. Essas conversas casuais foram se tornando o momento favorito do dia de Ricardo. Luana tinha uma forma única de ver o mundo, cheia de curiosidade e encantamento. Através dela, ele começou a redescobrir coisas que havia esquecido há muito tempo. Um dia, encontrou Luana parada em frente ao piano de cauda que decorava um canto da sala de estar, observando-o com fascínio. "Você sabe tocar?" perguntou ela. Sabia. Há muito tempo. Por que parou? Ricardo pensou na resposta. Porque ficou sem sentido. Como assim? Música é para ser compartilhada. Não faz sentido tocar para uma casa vazia. Luana o olhou com aquela seriedade peculiar das crianças. Mas sua casa não está vazia, eu estou aqui. A observação simples atingiu Ricardo de forma inesperada. Sem pensar muito, levantou a tampa do piano e tocou algumas notas. O som ecoou pela sala, quebrando anos de silêncio. "Nossa!" exclamou Luana. "Toca mais!" Ricardo tocou uma melodia simples, algo que ainda lembrava da infância. Luana se sentou ao seu lado no banco do piano, observando seus dedos se moverem pelas teclas com admiração. "Posso aprender? Você gostaria?" "Muito, mas..." Sua expressão se entristeceu. "Acho que aulas de piano devem ser muito caras." "Quem disse que precisa pagar?" "Sério? O senhor me ensinaria?" Ricardo assentiu antes mesmo de pensar nas implicações. Nos próximos dias, encontrou-se ensinando Luana a posicionar os dedos, a ler notas básicas. Ela aprendia com uma velocidade impressionante e uma dedicação total. "Por que não toca mais para as pessoas?" perguntou Luana um dia, depois de uma aula improvisada. "Para que pessoas? Sei lá, amigos, família?" Ricardo percebeu que não saberia como responder. Quando foi a última vez que teve um amigo, uma família? Sua vida social se resumia a reuniões de negócios e eventos corporativos. "Não tenho família", disse simplesmente. "Todo mundo tem família. Às vezes é pequena, às vezes é grande. Às vezes não são parentes de verdade, mas são pessoas que a gente ama." "E quem faz parte da sua família?" "Minha mãe, meu avô, Dona Marta, que mora do lado, e às vezes cuida de mim, o seu João da padaria, que sempre me dá um pãozinho extra." Luana parou de contar nos dedos. "E agora você também." "Eu? Claro! Você me ensina piano, me deixa fazer lição na sua mesa linda, sempre pergunta como foi meu dia. Isso não é coisa que família faz?" Ricardo ficou sem palavras. Ninguém jamais o havia incluído espontaneamente em sua família. A naturalidade com que Luana fazia isso o deixou profundamente emocionado. Naquela noite, depois que Rosa e Luana foram embora, Ricardo ficou sentado ao piano, tocando melodias que não tocava há anos. A casa não parecia mais silenciosa. Parecia estar esperando algo. Esperando música, esperando risadas, esperando vida. Na semana seguinte, Rosa chegou ao trabalho visivelmente preocupada. Tentou disfarçar, mas Ricardo notou que seus olhos estavam vermelhos e inchados. "Aconteceu alguma coisa?" perguntou. "Não é nada, senhor. Só algumas complicações em casa." Quando Luana chegou naquela tarde, também estava mais quieta que o normal. Fez sua lição sem o entusiasmo usual e não pediu para tocar piano. "Está tudo bem?" perguntou Ricardo, sentando-se ao lado dela. Luana hesitou antes de responder. "Meu avô está no hospital." "O que aconteceu?" "Ele ficou com muita falta de ar na madrugada. Minha mãe chamou a ambulância." As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto da menina. "Os médicos disseram que ele precisa de uma cirurgia muito cara. Minha mãe está tentando ver se o SUS pode fazer, mas pode demorar muito e o vovô está muito mal." Ricardo sentiu algo se contrair em seu peito. "Quanto custa a cirurgia?" 100 mil reais, disse Luana com uma voz pequena. "É muito dinheiro, né?
Mais dinheiro do que a gente vai ter na vida inteira. Para Ricardo, 100 mil reais era o valor de um final de semana de lazer. Para Rosa e Luana, era uma quantia inalcançável. A disparidade o deixou profundamente desconfortável. Luana, me escute bem. Seu avô vai fazer a cirurgia. Como? Eu vou pagar. Os olhos de Luana se arregalaram. Sério? Sério. Mas precisa ser nosso segredo por enquanto, está bem? Vou conversar com sua mãe depois. Luana se jogou nos braços de Ricardo, o abraçando com toda a força que seus bracinhos pequenos permitiam. Obrigada, obrigada, obrigada. Você é a pessoa mais boa do mundo. O abraço apertado da criança despertou algo em Ricardo que ele não sentia há décadas. Uma sensação de propósito, de importância que ia além dos negócios e do dinheiro. Pela primeira vez em muito tempo, suas ações realmente importavam para alguém. Naquela tarde, ele chamou Rosa para uma conversa particular em seu escritório. Quando explicou que gostaria de custear a cirurgia do pai dela, Rosa começou a chorar. Senhor Ricardo, eu não posso aceitar isso. Por que não? É muito dinheiro. Como vou pagar de volta? Quem disse que precisa pagar de volta? Mas eu não posso aceitar caridade. Não é caridade, Rosa, é gratidão. Luana mudou minha vida nestas últimas semanas. Me ensinou coisas que eu havia esquecido. Esta é minha forma de agradecer. Que coisas ela ensinou? Ricardo pensou por um momento. Me ensinou que uma casa vazia não é um lar. Me ensinou que sorrir faz bem. Me ensinou que família não tem a ver com sangue, tem a ver com cuidado. Rosa chorou ainda mais. Não sei como agradecer, cuidando bem da Luana, continuando a criá-la para ser essa pessoa incrível que ela já é. A cirurgia do avô de Luana foi um sucesso. Durante o período de recuperação no hospital, Ricardo se viu visitando o homem regularmente. Descobriu que seu Joaquim tinha sido mecânico a vida toda, que havia criado Rosa sozinho depois que a esposa morreu jovem e que tinha um conhecimento impressionante sobre carros antigos. Por que o senhor está fazendo tudo isso por nós? Perguntou seu Joaquim um dia. Porque vocês me deram algo que eu não sabia que precisava. O quê? Uma família. Durante as semanas de recuperação, a rotina da casa de Ricardo mudou completamente. Luana passava mais tempo lá, enquanto Rosa dividia seu tempo entre o trabalho e o hospital. A sala de estar se transformou num espaço vivo, com livros escolares espalhados, partituras de piano e desenhos colados na geladeira. Ricardo começou a chegar mais cedo do trabalho para não perder as aulas de piano com Luana. Descobriu que ensinar era uma das atividades mais gratificantes que já havia experimentado. Ver o progresso dela, sua dedicação, sua alegria a cada nova música aprendida, era melhor que qualquer lucro empresarial. Façamos outra brincadeira para quem só revisa a caixa de comentários. Escrevam a palavra música. Os que chegaram até aqui entenderão a piada. Continuemos com a história. Um mês depois da cirurgia, seu Joaquim recebeu alta médica. Ricardo insistiu em buscá-lo no hospital pessoalmente. Quando chegaram à casa de Rosa no Capão Redondo, Ricardo ficou chocado com a simplicidade do local. Era uma casa pequena, muito bem cuidada, mas claramente humilde. Quer entrar para conhecer onde moro? Perguntou Luana. Ricardo aceitou o convite. O contraste com sua mansão era gritante, mas havia algo na casa de Rosa que a sua não tinha: calor humano. As paredes eram decoradas com desenhos de Luana, fotos da família, plantas cuidadas com carinho. É pequena, mas é nossa, disse Rosa com orgulho. É perfeita, respondeu Ricardo sinceramente. Durante o jantar simples que Rosa preparou, arroz, feijão, frango refogado e salada, Ricardo se deu conta de que não se lembrava da última vez que havia se sentido tão bem-vindo em algum lugar. A conversa fluía naturalmente. Luana contava sobre a escola, seu Joaquim falava sobre sua recuperação. Rosa compartilhava pequenas histórias do dia. Posso perguntar uma coisa, senhor Ricardo? Disse seu Joaquim depois do jantar. Claro. Por que nunca se casou? Formou família? Ricardo hesitou. Nunca encontrei a pessoa certa. E depois, acho que me acostumei com a solidão. Solidão não é natural para o ser humano, observou o homem mais velho.
A gente precisa de gente. É verdade, concordou Ricardo, olhando para Luana que desenhava na mesa da cozinha. Estou aprendendo isso. Naquela noite, dirigindo de volta para casa, Ricardo refletiu sobre como sua vida havia mudado em apenas 2 meses. A criança que ele havia considerado uma perturbação havia se tornado a parte mais importante de seus dias. A funcionária que ele mal notava havia se revelado uma mulher de caráter admirável. E o homem doente que ele nem sabia que existia havia se tornado um conselheiro sábio. Na manhã seguinte, Ricardo tomou uma decisão que surpreendeu até a si mesmo. Ligou para Rosa. Rosa, preciso falar com você sobre uma coisa importante. Claro, senhor. Aconteceu alguma coisa? Quero fazer uma proposta. Sei que você ganha pouco trabalhando para mim, e sei que tem gastos com seu pai e com Luana. Que tal se eu aumentasse seu salário? Senhor, o senhor já fez muito por nós. Me escute, quero triplicar seu salário. E quero que Luana estude numa escola particular boa. Vou pagar tudo. Houve um silêncio do outro lado da linha. Por que faria isso? Porque quero que Luana tenha todas as oportunidades que merece e porque... Ele hesitou. Porque quero que vocês façam parte da minha vida permanentemente. Não entendo. Estou dizendo que quero que vocês se mudem para cá. Há quartos suficientes na casa. Luana poderia ter seu próprio espaço, seu próprio piano. Você continuaria trabalhando, mas vivendo aqui, como família. O silêncio se prolongou. Rosa, estou aqui. É que... não sei o que dizer. Diga que vai pensar. Preciso conversar com meu pai e com Luana. Claro, tomem o tempo que precisarem. Naquela tarde, quando Luana chegou para sua aula de piano, estava mais animada que o normal. Minha mãe contou sobre sua proposta, disse assim que se sentou ao piano. E o que acha? Acho que seria incrível. Poderia tocar piano todo dia, teria um quarto só meu, estaria perto de você. Ela parou e o olhou seriamente. Mas tem uma coisa. O quê? Se a gente vier morar aqui, você promete que vai continuar sendo nossa família? Não só enquanto for conveniente? A pergunta atingiu Ricardo profundamente. Aquela criança de 7 anos havia colocado o dedo na ferida. Ele estava preparado para um compromisso real. Prometo, disse, e percebeu que nunca havia dito nada com tanta certeza. E promete que a casa vai ficar menos silenciosa? Que vai ter música e risadas? Prometo. E promete que vai ensinar meu avô a jogar xadrez? Ele sempre quis aprender. Ricardo riu. Prometo isso também. Luana sorriu e começou a tocar uma música que haviam aprendido na semana anterior. As notas encheram a sala, ecoaram pelos corredores da casa, quebraram definitivamente o silêncio que havia dominado aquele espaço por tanto tempo. Uma semana depois, Ricardo estava supervisionando a mudança de Rosa, Luana e seu Joaquim para sua casa. Ou melhor, para a casa deles. Porque agora era isso. Uma casa compartilhada, um lar de verdade. Luana escolheu o quarto ao lado do quarto principal, para ficar pertinho, como explicou. Rosa ficou com a suíte do segundo andar, e seu Joaquim com o quarto térreo, por causa da mobilidade. Posso pendurar meus desenhos na parede? Perguntou Luana, olhando para as paredes brancas e vazias de seu novo quarto. Claro. Na verdade, quero que pendure desenhos na casa toda. Ela precisa de cor. E assim foi feito. Aos poucos, a mansão de Ricardo se transformou. Desenhos de Luana apareceram na geladeira, nos corredores, até mesmo no escritório principal. A sala de estar ganhou almofadas coloridas que Luana havia escolhido. O jardim, antes apenas ornamental, ganhou uma horta onde seu Joaquim plantava temperos e onde Luana aprendia sobre plantas. Os jantares se tornaram eventos familiares. Rosa cozinhava pratos simples, mas feitos com amor. Seu Joaquim contava histórias de sua juventude. Luana mostrava os desenhos feitos na escola, e Ricardo descobriu que conversas ao redor de uma mesa podiam ser mais enriquecedoras que qualquer reunião de negócios. Como foi seu dia, papai Ricardo? Perguntou Luana numa noite, naturalmente, como se sempre tivesse chamado ele assim. O papai Ricardo atingiu o coração de Ricardo como um raio. Ninguém nunca o havia chamado de papai.
A palavra carregava um peso e uma responsabilidade que o assustavam e o emocionavam ao mesmo tempo. Foi bom, filha, respondeu, testando como soava a palavra filha em sua boca. Soou perfeitamente natural. 3 meses depois da mudança, Ricardo estava no escritório quando sua secretária anunciou uma visita inesperada. Senhor, tem uma assistente social aqui que quer falar com o senhor. Ricardo franziu o senho. Sobre o quê? Ela disse que é sobre a menor Luana Santos. Um frio percorreu a espinha de Ricardo. Mandou a mulher entrar imediatamente. Senhor Monteiro, sou doutora Carla Mendes do Conselho Tutelar. Recebemos uma denúncia anônima de que há uma criança morando irregularmente em sua residência. Irregularmente? Sem os devidos processos legais. A senhora Rosa Santos não tem a guarda legal da criança vivendo em sua casa e o senhor não tem nenhuma autorização para abrigar uma menor. Ricardo sentiu o mundo desabar. Mas Luana é filha de Rosa. Sabemos disso, mas existem protocolos. Precisamos verificar as condições de moradia, fazer uma avaliação psicológica da criança, ver se há exploração de trabalho infantil. Exploração? A criança está estudando numa das melhores escolas particulares de São Paulo. Senhor, entendo sua indignação, mas temos que seguir a lei. Preciso levar a criança hoje para uma avaliação. Levá-la onde? Para um abrigo temporário enquanto processamos a situação. Ricardo se levantou bruscamente. Isso é absurdo. Luana está perfeitamente bem cuidada. Tenho certeza de que sim, mas infelizmente não posso fazer exceções. Onde está a criança agora? Na escola. Vou precisar que o senhor venha comigo buscá-la. Durante o trajeto até a escola, Ricardo ligou para o melhor advogado que conhecia. Dr. Henrique Almeida era especialista em direito de família e havia representado Ricardo em algumas questões empresariais no passado. Henrique, preciso de você urgentemente. É sobre custódia de uma criança. Você tem um filho, Ricardo? É complicado. Te explico quando chegar. Quanto tempo leva para regularizar uma adoção? Depende das circunstâncias. Por que a pressa? Porque o conselho tutelar está indo levar a criança agora. Quando chegaram à escola, Ricardo se dirigiu diretamente à sala de Luana. A menina estava no recreio, brincando com uma coleguinha. Quando o viu, seus olhos se iluminaram. Papai Ricardo, que surpresa boa! A assistente social observou a interação com atenção. Era óbvio que havia um vínculo real entre eles. Luana, esta é a doutora Carla. Ela precisa conversar com você. Oi, doutora. É amiga do papai Ricardo? Luana, preciso explicar uma coisa para você, disse a assistente social com voz gentil. Você vai ter que vir comigo hoje para fazer alguns exames e responder algumas perguntas. Que tipo de perguntas? Sobre como você está vivendo, se está feliz, se alguém está cuidando bem de você. Mas eu já sei as respostas. Estou muito feliz e todo mundo cuida muito bem de mim. Sei disso, querida, mas mesmo assim, preciso verificar. É meu trabalho. O rosto de Luana começou a ficar preocupado. Papai Ricardo vai comigo? Não, querida. Você vai ficar num lugar especial por alguns dias enquanto resolvemos tudo. Que lugar especial? Ricardo se ajoelhou na altura de Luana. Escute bem, filha. Vai dar tudo certo, está bem? Vou resolver isso o mais rápido possível. Eu fiz alguma coisa errada? Não, meu amor. Você não fez nada errado. É só burocracia de adulto. Mas eu não quero ir para lugar nenhum. Quero ir para casa, tocar piano, ajudar o vovô Joaquim na horta. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Luana. Ricardo sentiu como se alguém estivesse arrancando seu coração do peito. Vai ser só por alguns dias, e vou te visitar todos os dias, prometo. Quando a assistente social levou Luana embora, Ricardo ficou parado no pátio da escola, sentindo-se completamente perdido. Em poucos meses, aquela criança havia se tornado o centro de sua vida, e agora ela estava sendo levada por causa de burocracias legais. Chegou em casa para dar a notícia devastadora para Rosa e seu Joaquim. Rosa desabou em lágrimas. É culpa minha, soluçava. Devia ter regularizado tudo antes. Não é culpa de ninguém, disse Ricardo. Vamos resolver isso. Como?
Vou adotar Luana oficialmente. Rosa parou de chorar e o olhou surpresa. O quê? Vou pedir a guarda legal dela, assim ninguém mais poderá tirar ela de nós. Mas, Ricardo, isso é uma responsabilidade muito grande. Para sempre. Rosa, você acha que eu não pensei nisso? Nos últimos meses, Luana se tornou a coisa mais importante da minha vida. Não consigo imaginar um futuro sem ela. E eu? Você é a mãe dela. Sempre será. Mas, legalmente, se eu tiver a guarda, vocês estarão protegidas. Seu Joaquim, que havia ficado calado, finalmente falou. Você tem certeza, meu filho? Criar uma criança muda tudo na vida de uma pessoa. Vovô Joaquim, minha vida já mudou completamente. Para melhor. Luana me ensinou que dinheiro não é nada sem família, que sucesso não é nada sem amor. Dr. Henrique chegou 2 horas depois, com uma pasta cheia de documentos. Ricardo, preciso ser direto com você. O processo de adoção no Brasil é longo e burocrático. Pode levar mais de 1 ano. 1 ano, ou mais. Há avaliações psicológicas, visitas sociais, cursos obrigatórios. E enquanto isso, Luana fica no abrigo. Não necessariamente. Posso pedir uma guarda provisória. Mas você vai ter que provar que tem condições emocionais e financeiras para cuidar de uma criança. Condições financeiras eu obviamente tenho. Emocionais. Vou precisar de laudos psicológicos, referências pessoais, e a situação vai ser mais complicada porque você é solteiro. O que isso quer dizer? Que os juízes tendem a favorecer casais para a adoção. Homens solteiros que querem adotar crianças enfrentam mais obstáculos. Ricardo sentiu um desespero crescente. Mas há precedentes? Há, mas são raros, e neste caso específico, vão questionar por que um milionário de 42 anos, sem histórico com crianças, de repente quer adotar. E qual é a resposta? A verdade. Que você se apaixonou por essa criança e por essa família. Nos dias seguintes, Ricardo se dedicou integralmente ao processo legal. Contratou os melhores advogados, fez todas as avaliações psicológicas necessárias, reuniu referências pessoais. Mas principalmente visitava Luana no abrigo todos os dias. O abrigo era bem administrado, com funcionários carinhosos, mas era óbvio que Luana estava triste. Ela havia emagrecido um pouco e perdido o brilho nos olhos. Quando posso voltar para casa, papai Ricardo? Logo, filha. Estou resolvendo tudo. Sinto falta do piano e da horta do vovô Joaquim e da comida da minha mãe. Eles também sentem sua falta. Rosa chora todos os dias. Por que é tão difícil? Eu estava feliz lá. Às vezes as leis não acompanham o coração, filha. Mas vamos dar um jeito. Uma tarde, Luana fez uma pergunta que partiu o coração de Ricardo. Papai Ricardo, e se você desistir de mim? Como assim? E se ficar muito difícil e você resolver que não vale a pena? Ricardo se ajoelhou na frente dela e segurou suas mãos pequenas. Escute bem, Luana. Há algumas coisas na vida que valem qualquer esforço, qualquer dificuldade, qualquer sacrifício. Você é uma dessas coisas. Vou lutar por você até o fim, não importa quanto tempo demore. Promete? Prometo. E sabe por quê? Por quê? Porque você me ensinou que a família não é sobre sangue ou papéis, é sobre amor. E eu te amo como se você fosse minha filha desde sempre. 2 semanas depois, Dr. Henrique chegou com notícias mistas. A guarda provisória foi negada. Ricardo sentiu o chão desabar. Por quê? O juiz achou precipitado. Quer mais evidências de que você realmente mudou, de que não é um capricho passageiro. E agora? Agora preparamos um caso mais sólido. Vou sugerir algo pouco convencional. O quê? Que você se submeta a um período de teste, 3 meses sendo avaliado por assistentes sociais, enquanto Luana fica numa família temporária próxima. Família temporária? Sim. Mas você pode continuar visitando e mantendo contato. Se ao final de 3 meses as avaliações forem positivas, o juiz deve conceder a guarda. Ricardo não gostou da ideia, mas era melhor que nada. E onde ficaria? Eu encontrei uma família em Moema. Boas referências, experiência com guarda temporária. Quando Ricardo contou para Luana sobre o novo arranjo,
ela ficou em silêncio por um longo tempo. Pelo menos vou poder te ver todos os dias, se você quiser. E minha mãe e meu avô também. E o piano? A família tem um piano também. Luana assentiu resignada. Está bem. Se é para ficarmos juntos no final, vale a pena. A família Correia era realmente acolhedora. Fernanda e Roberto tinham 2 filhos adolescentes e uma casa confortável. Receberam Luana com carinho e entenderam a situação delicada. Ela pode nos visitar quando quiser, disse Fernanda. Entendemos que vocês são uma família, só estão esperando os papéis oficiais. Durante os 3 meses seguintes, Ricardo passou por todas as avaliações imagináveis. Psicólogos, assistentes sociais, pedagogos. Teve que fazer um curso sobre paternidade responsável, aprender sobre desenvolvimento infantil, submeter-se a entrevistas detalhadas sobre sua vida pessoal. O mais difícil foi convencer os avaliadores de que sua mudança era genuína. Como provar que não era um capricho? Como demonstrar que um homem que sempre evitou crianças genuinamente queria ser pai? A resposta veio na forma de Luana. Durante uma das avaliações familiares, a psicóloga pediu para Luana descrever sua relação com Ricardo. O papai Ricardo é a pessoa que me ensinou que sonhos podem virar realidade, disse Luana com sua seriedade de criança. Antes dele, eu sonhava em ter um piano. Agora eu sei tocar. Antes dele, eu sonhava em ter um quarto só meu. Agora eu tenho. Mas o mais importante é que antes dele eu sonhava em ter um pai. E agora eu tenho o melhor pai do mundo. E como você sabe que ele te ama de verdade? Porque ele mudou por minha causa. Antes a casa dele era muito silenciosa e triste. Agora tem música e risadas. Ele me ensinou que quando a gente ama alguém de verdade, a gente vira uma pessoa melhor por causa dessa pessoa. A psicóloga ficou visivelmente emocionada. E se os papéis não saírem? E se vocês não puderem ficar juntos? Mas vão sair, disse Luana com confiança total, porque a gente já é família, os papéis só vão tornar oficial. 3 meses e 2 semanas depois da primeira audiência, Ricardo estava novamente no tribunal, mas desta vez com expectativas diferentes. Dr. Henrique havia conseguido reunir um dossiê impressionante, laudos psicológicos positivos, referências de professores de Luana, depoimentos de funcionários sobre a mudança de comportamento de Ricardo, relatórios das assistentes sociais. Quando o juiz chamou o caso, Ricardo sentiu o coração acelerar. Dr. Henrique, seu cliente está ciente de que a adoção é um compromisso irreversível? Sim, Excelência. E está preparado para assumir não apenas a responsabilidade financeira, mas emocional de criar uma criança? Mais que preparado, Excelência. Posso dizer sem medo de errar que meu cliente descobriu sua verdadeira vocação como pai. Senhor Monteiro, o juiz se dirigiu diretamente a Ricardo. Por que quer adotar Luana? Ricardo se levantou. Excelência, durante 42 anos eu achei que tinha tudo. Sucesso, dinheiro, uma carreira brilhante. Mas estava completamente vazio por dentro. Luana me ensinou que nada disso significa alguma coisa sem amor, sem família. Ela não só mudou minha vida, ela me deu uma vida. E está preparado para os desafios, para as noites sem dormir quando ela estiver doente, para as preocupações da adolescência, para ser pai nos dias bons e ruins? Excelência, já passei pelos piores 3 meses da minha vida longe dela. Se isso não me preparou para qualquer desafio, nada vai me preparar. O juiz sorriu ligeiramente. Onde está a criança? Aqui, Excelência, disse Dr. Henrique. Luana entrou no tribunal vestindo um vestido azul que Ricardo havia comprado especialmente para a ocasião. Ela caminhava com a postura ereta, mas Ricardo podia ver que estava nervosa. Luana, você entende o que está acontecendo aqui? Sim, senhor juiz. O papai Ricardo quer me adotar oficialmente. E você quer isso? Mais que tudo no mundo. Por quê? Porque ele é meu pai no coração há muito tempo. Agora só queremos que seja no papel também. E sua mãe biológica? Você entende que ela vai continuar sendo sua mãe, mas que o senhor Ricardo vai ser seu pai legal? Entendo. Minha mãe me explicou. Ela disse que agora vou ter 2 pais.
Ela que me teve na barriga e o papai Ricardo que me escolheu no coração. O juiz olhou para Rosa, que estava sentada na primeira fileira com lágrimas nos olhos. Senhora Rosa, a senhora concorda com esta adoção? Concordo, Excelência. Não posso imaginar pessoa melhor para ser pai da minha filha. Mesmo sabendo que isso mudará sua relação legal com a criança. Excelência, minha relação com Luana não precisa de papel para existir. Sou mãe dela desde que nasceu e vou ser até morrer. Mas o senhor Ricardo, ele merece ser pai dela oficialmente. Ele fez por ela o que nenhum pai faria. O juiz passou alguns minutos revisando os documentos. O silêncio no tribunal era absoluto. Finalmente, ele levantou o olhar. Após revisar todos os laudos, ouvir todos os depoimentos e observar a dinâmica familiar, concedo a adoção de Luana Santos Monteiro pelo senhor Ricardo Monteiro. O tribunal explodiu em aplausos. Luana correu em direção a Ricardo, que a pegou no colo e a rodou no ar. Rosa chorava abertamente. Seu Joaquim, que havia conseguido ir ao tribunal apesar da cadeira de rodas, aplaudia com lágrimas nos olhos. "Papai, agora é oficial!" gritou Luana. "Agora é oficial, minha filha." 6 meses depois, a vida na casa de Ricardo havia encontrado seu ritmo perfeito. Luana estudava numa das melhores escolas de São Paulo, mas continuava simples e carinhosa. Suas manhãs começavam com café da manhã em família, tocando piano antes da escola, ajudando seu Joaquim na horta aos fins de semana. Ricardo havia reduzido drasticamente suas horas de trabalho. Delegara a maior parte da gestão da empresa para focar no que realmente importava, ser pai. Descobriu que acompanhar o desenvolvimento de Luana era mais gratificante que qualquer negócio milionário. Façamos uma última brincadeira para quem chegou até o final. Escrevam a palavra família nos comentários. Só os verdadeiros seguidores entenderão. Uma tarde, enquanto Luana praticava piano e Rosa preparava o jantar, Ricardo se encontrou observando sua família pela janela do escritório. Seu Joaquim estava no jardim, ensinando Luana sobre as plantas. Rosa cantarolava na cozinha. A casa estava cheia de vida, de barulho bom, de amor. Seu telefone tocou. Era um cliente importante oferecendo um negócio que poderia dobrar sua fortuna, mas exigiria viagens constantes e dedicação total. "Obrigado pela oferta", disse Ricardo, "mas vou ter que recusar." "Por quê?" "É uma oportunidade única." "É que eu já tenho a oportunidade única. Se chama família." Naquela noite, durante o jantar, Luana fez um anúncio. "Amanhã tem a apresentação de piano na escola. Todos os pais estão convidados." "Claro que vamos", disse Ricardo. "Todos nós", acrescentou Rosa. "Até eu vou", disse seu Joaquim. "Não perco a apresentação da minha neta por nada." No dia seguinte, Ricardo se sentou no auditório da escola ao lado de Rosa e seu Joaquim, esperando a apresentação de Luana. Quando ela subiu no palco e se sentou ao piano, Ricardo sentiu um orgulho que jamais havia experimentado. Luana tocou uma música que haviam aprendido juntos, Für Elise, de Beethoven. Cada nota era executada com perfeição, com amor, com a dedicação que ela colocava em tudo o que fazia. Quando terminou, o auditório explodiu em aplausos. Luana procurou Ricardo com os olhos e acenou. Ele acenou de volta, com lágrimas de orgulho nos olhos. Depois da apresentação, uma mãe se aproximou de Ricardo. "Você é o pai da Luana?" "Sou. Ela é uma criança especial. Sempre fala de você com tanto amor." "Ela é que é especial", respondeu Ricardo. "Ela me ensinou que a vida só faz sentido quando a gente tem alguém por quem vale a pena viver." Naquela noite, tucando Luana na cama, Ricardo lhe perguntou: "Como se sente sendo minha filha oficialmente?" "Como sempre me senti", respondeu Luana com um sorriso. "Amada. E eu me sinto realizado pela primeira vez na vida." "Papai Ricardo?" "Sim, filha. Obrigada por me escolher. Obrigado por me deixar te escolher." Luana adormeceu com um sorriso no rosto. Ricardo ficou alguns minutos observando-a dormir, ainda impressionado com o milagre que havia acontecido em sua vida. 1 ano antes, ele era um homem solitário e amargo, que odiava crianças e vivia numa mansão vazia. Hoje, era pai de uma menina incrível, parte de uma família amorosa,
e descobrira que o verdadeiro sucesso não se media em dinheiro, mas em amor. Ao sair do quarto de Luana, encontrou Rosa na cozinha, preparando o lanche escolar para o dia seguinte. Rosa, posso fazer uma pergunta? Claro. Você se arrepende de ter me deixado entrar na vida de vocês? Rosa sorriu. Ricardo, você não entrou na nossa vida. Você sempre fez parte dela. Só demoramos para nos encontrar. Como assim? Luana sempre sonhou com um pai. Eu sempre sonhei com uma vida melhor para ela. Meu pai sempre sonhou com um genro que cuidasse da família. Você sempre sonhou com uma família, só não sabia. A gente estava esperando uns pelos outros. Ricardo assentiu profundamente tocado. E agora? Agora somos uma família completa. Naquela noite, Ricardo se sentou ao piano e tocou suavemente, para não acordar ninguém. Mas a música encheu a casa, envolveu cada cômodo, cada pessoa que dormia ali. Pela primeira vez em 42 anos, Ricardo Monteiro estava exatamente onde deveria estar, em casa, cercado por pessoas que amava e que o amavam de volta. E tudo havia começado com uma menina de 7 anos que havia quebrado sua regra mais sagrada. E ao fazer isso, havia consertado sua vida. Fim. Obrigado por assistir este vídeo. Se esta história tocou seu coração, não esqueça de dar like, se inscrever no canal e deixar um comentário contando seu nome e de onde nos escuta. Compartilhe com aqueles que precisam acreditar no poder transformador do amor. Um grande abraço e até a próxima.